Olá, queridos amigos, senhoras e senhores, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para realizarmos o estudo das cartas de Paulo. Nesse momento, abraço a todos os nossos companheiros que acompanham através dos nossos canais a transmissão desse evento. Eu gostaria de, nesse momento, festejar com vocês o início dessa nova temporada, a temporada de 2020. Então, nesse momento, eu gostaria de abraçar a todos de uma forma extremamente agradecida e fraterna por mais esse momento em que iremos inaugurar o nosso espaço de estudo em torno das cartas de Paulo. Eu gostaria de endereçar então as minhas felicitações a todos os nossos irmãos que estão nesse momento acompanhando no chat do YouTube, do Facebook. Peço a vocês que nos ajudem se inscrevendo no canal, se ainda não se inscreveram, que vocês possam acionar o sininho das notificações, dando um like, fomentando o trabalho, compartilhando com todos aqueles corações amigos, de sorte que a rede do bem se estenda cada vez mais. Eu gostaria, então, de, nesse momento, convidar aos nossos companheiros para que juntos possamos rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, pelas bênçãos, pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos novamente envolvidos nas reflexões em torno das lições do Evangelho à luz do Espiritismo. Que possamos nessa noite, todos juntos, aprendermos mais um pouco para nos preparar, para servir cada vez melhor. Que o nosso ambiente seja pródigo de fraternidade, de aprendizado, e, acima de tudo, que os nossos laços de amizade possam se fortalecer, pois todos estamos num momento muito importante da nossa trajetória terrena. E o fortalecimento em torno do conhecimento e da amizade é fundamental para que a gente possa continuar nessa caminhada bendita ao encontro da luz, da verdade e da vida. Eu pergunto a vocês se o som, a imagem está chegando com qualidade. Eu peço que vocês coloquem no chat esse retorno. Pois bem, inicialmente eu vou abraçar a Alice, a Marinalva, a Regina, todos que chegaram mais cedo no chat. Já tem muita gente aí conosco, a Maria Cristina também. Vocês todos se sintam abraçados. Pois bem, sem delongas, depois de um período de recesso, férias, final de ano, descanso, reflexões, nós vamos retornar ao estudo das cartas de Paulo. Nós estamos trabalhando especificamente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. E eu vou convidar a todos para nos acompanhar na leitura que iremos fazer nesse início do nosso encontro, esse estudo ao vivo. Todos que estão em suas casas, novamente eu dou boa noite, duas boas-vindas para os nossos canais, que vocês se sintam acolhidos. Vamos lá. Paulo de Tarso escreveu assim aos Coríntios:
Vamos lá, vou colocar na tela para vocês acompanhar conosco. Primeiro versículo. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festas, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal nem ainda comais. Por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Que texto desafiador para nós. Fazendo uma conexão rápida com o final do nosso trabalho em dezembro, quando nós trabalhamos aspectos do versículo 5, eu vou trazê-lo para que a gente possa recordar. Eu vou até voltar um pouco, no 4. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
Se a gente puder rapidamente lembrar, vou fazer um resumo aqui. Paulo está endereçando uma carta orientadora para a comunidade cristã de Corinto, em função da fornicação que foi descoberta, um ato que foi repudiado por Paulo de Tarso. E, ao mesmo tempo, ele chama a atenção da comunidade que, na verdade, não se movimentou para repudiar o procedimento. Eles, de uma forma prudente ou amedrontada, procuraram o doutor, o ex-doutor de Tarso, o orientador espiritual da comunidade, para exatamente proceder conforme a proposta do Evangelho. É natural que sempre, diante das perplexidades, das novidades, das surpresas, o nosso psiquismo busca os elementos internos, as experiências, mas nem sempre nós nos apresentamos em condições de tomar decisões, principalmente quando envolve uma responsabilidade mais ampla diante da comunidade. Então, no caso aqui, eles se reportam ao orientador. E o orientador, como um educador espiritual, vem trazer uma lição que cala fundo no nosso coração, porque tem tudo a ver com os nossos desafios entre o entendimento da lição, dos ensinamentos de ordem espiritual e a prática em si. Este é o nosso grande desafio. Porque, na verdade, quando aqui nos encontramos, estamos diante das lições, nós vamos debater o conhecimento sob o ponto de vista filosófico. Mas na hora de operacionalizá-lo, naturalmente cada um fará do seu jeito, conforme o seu entendimento, para adquirir ou para implementar efetivamente o aprendizado. Estabelecer valores internos, desenvolver virtudes, ampliar a consciência a partir do conhecimento no que remonta à operação da vida. Pois bem, quando o assunto é cristianismo, aí o desafio ele toma uma conotação muito especial. Porque o cristianismo para nós, que estamos estudando com o auxílio do Espiritismo, tem em Jesus a referência máxima. Aliás, cristianismo significa seguidores do Cristo. E a luta é para que não haja contradição. E o que nós nos deparamos quase sempre é exatamente a incipiência, a inabilidade, a junção, a conexão, a unificação entre o mundo das ideias, a proposta que vem dos espíritos, sendo concebida por nós, os aprendizes, colocar em prática, em meio a um contexto em que vivemos, dentro da objetividade da vida e de um mundo em que nós nos ajustamos para conseguir operar, trabalhar, procriar, alimentar. É um mundo que prevalece ainda para nós os aspectos do materialismo, da competição, do individualismo. Então a gente acaba operando dentro de expressões extremamente superficiais. E o que dá para nós, o que traz para nós uma visão muito clara, é que
nós temos um problema sério. Trabalhar o espírito no reino da matéria, no meio dos homens, sabendo que a grande maioria da humanidade que caminha na direção da evolução, da busca da perfeição, da verdade, do conhecimento, da ampliação da consciência, um percentual muito extenso, muito grande, desconhece ou não se compromete com a dinâmica espiritual, a essência que vai definir exatamente o sentido da vida, que vamos dialogar sobre o ponto de vista da lógica, da ética, da moral, das virtudes, e compreender os limites, os vícios, as imperfeições. Então, Paulo de Tarso, conforme a gente vem debatendo sobre o tema, ele lança a mão da sua autoridade, mas ao mesmo tempo ele chama o grupo para discutir o assunto e ao mesmo tempo, com muita humildade, ele fala sobre a necessidade de atuar para preservar o grupo, mas ao mesmo tempo oferecendo reflexões no que remonta à atuação divina no processo. Então, quando ele diz que em nome do Cristo eles não tinham muito o que fazer a não ser orar, e que, no caso, o delito, ele redundaria no envolvimento daqueles com as forças que ainda nos vinculam na retaguarda. Por isso é que no verso 5 ele fala sobre que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele está dizendo que quando nós nos complicamos por escolhas, as próprias vão trazer para nós as consequências, dentro dos princípios da semeadura e da colheita. E se nós nos complicamos com César, com o mundo da matéria, com os princípios que regem a competição, o egoísmo, o orgulho, com César nós iremos resolver. Então, ser entregue a Satanás, na verdade, dentro dos princípios da própria etimologia da palavra, Satanás significa a contraposição. Não um ser demoníaco que foi criado ou permitido a ele atazanar a vida das pessoas. Embora todos nós, em espiritismo, sabemos das influências dos espíritos, porque são eles os encarnados que desencarnaram, e os seus apetites, as suas tendências, permanecem no mundo espiritual quando não há um despertamento para mudanças. O que eu quero dizer? De acordo com as escolhas do tipo de vida que estabelecemos na Terra, isso pode prosseguir além túmulo, de acordo, portanto, com os nossos interesses. Então, os espíritos são os encarnados que apenas deixaram de ter o corpo. E eu estou tratando aqui dentro da faixa mediana ou dos planos inferiores. Porque, naturalmente, que um espírito que está em busca da conscientização da sua condição de espírito e que luta contra as suas próprias imperfeições, no engrandecimento íntimo dos valores espirituais, naturalmente que essa própria busca, esse trabalho, esse estudo, esse esforço, ele vai naturalmente trazer benefícios, tanto aqui quanto agora,
quanto depois, nas regiões as quais iremos habitar. Então, nós estamos o tempo todo lidando com as adversidades, com os contrapontos. Porque o nosso mundo é dual, a nossa realidade ainda é ilusória. Nós frequentamos o céu e o inferno em fração de segundo, que na verdade representa estado de alma. Então Paulo de Tarso, diante de um acontecimento muito sério, ele vem falar para a comunidade e agora para nós, que é necessário que haja, sim, uma atuação quando se estabelece um desvio, dentro de um plano de ajuste, de ajuda, mas não no exacerbar da força, mas trabalhando com a metodologia do Cristo, que é inclusiva, que é misericordiosa, é bondosa, ela é fraterna, ela é solidária. Por isso é que o Paulo fala mais adiante na carta, e nós vamos trabalhar isso em outros momentos, que o perigo, o problema, não está fora, o problema está dentro. Por isso é que ele vai trabalhar alguns aspectos que nos chamam muita atenção. Porque quando nós nos candidatamos à justiça, ao bem, dentro dos planos da beleza espiritual, e nos permitimos conspurcar de uma forma a fazer um ajuste aos princípios da fé com o bem-estar material, com os desejos da carne, nós estamos cometendo uma dupla falta. Ou seja, é errar conscientemente. O que eu quero dizer? Não basta você se autoproclamar um cristão e fomentar o ódio, a intolerância, a corrupção, a prostituição. Os desvios que nos distanciam do real princípio que deve nortear a nossa trajetória e que vai nos beneficiar, sob o ponto de vista da pacificação interior. O que eu quero dizer? Quando nós estamos agindo em nome do amor, do bem, da justiça, nós, na verdade, estamos como que nos integralizando, nós estamos trabalhando a unidade divina, a unificação dos seres a partir de nós mesmos. Unificar-se com Deus pelas ações, pelas vibrações, pelos sentimentos. Isso é fundamental para que nós possamos realmente cumprir a nossa missão como seres humanos. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para agir como humanidade. A humanidade que tem a ver com virtude, conquistas, ampliação da inteligência, das habilidades, da sensibilidade. E assim acontecerá se nós investirmos no plano da generosidade, da bondade, da solidariedade, do comprometimento com a afetividade respeitosa, ou seja, gerando vida, trabalhando em nome da vida. Se você não semear, não vai nascer. Se você não regar, não vai crescer. É um princípio básico. Se você não cuidar, vai morrer. A natureza
nos dá a dica da beleza desta integração, do divino operando nos planos que a providência divina nos oferece como um espaço bendito para operar. No verso 7, quando ele diz assim, vou trazer novamente: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pois bem, aí entra o ingrediente do fermento. O fermento nos chama muito a atenção nessa passagem. Eu vou retornar ao verso 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Pois bem, então, para nos auxiliar, nós vamos trazer o nosso benfeitor Emmanuel. Emmanuel, no livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, obra publicada pela Federação Espírita Brasileira, ele traz uma lição de número 76, intitulada Fermento Espiritual. E eu vou pedir a vocês a paciência para nos acompanhar nessa lição, aonde Emmanuel interpreta esse verso 6. Ele diz assim: o fermento é uma substância que excita outras substâncias. A nossa vida é sempre um fermento espiritual, com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros, e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram todos, ou melhor, nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor. Enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar, edificando,
é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente, por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia, a mente. Em razão disso, é a sede, ou melhor, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Abro aspas de novo, repetindo. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Título do nosso estudo de hoje: Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Ponto. Emmanuel. Que beleza! Isso é muito especial para nós. O tema, ele é extremamente sugestivo nesse momento. O pensamento é fermentação espiritual. Então eu abraço a Carla, que está no chat, abraço a Regina, o Geraldo, abraço o Dirceu, meu querido amigo Dirceu, da nossa inesquecível Dom Joaquim. Um grande abraço para todos, foi muito bom estar com vocês aí. A Rejane, a Mirtes, a Maria Cristina, todos que estão no chat, a Marlene, no chat da rede, a Kátia, a Marilena, todo mundo. Emmanuel está nos dizendo que a mente é a base do fenômeno na vida. Você coloca os ingredientes que podem favorecer ou criar obstáculos. Nossa mente funciona também como um espelho. Nós recebemos as influências via pensamentos. A sua mente vai decodificar o que chega. E para quem está chegando agora, só para facilitar, o pensamento é a energia eletromagnética, nos ensina os espíritos. Então, o seu pensamento, o meu pensamento, os pensamentos, eles possuem força. Eles podem ter direção. Eles têm substância, cheiro, cor, intensidade ou não. Um pensamento pode agredir, pode suavizar, esclarecer. O pensamento é um atributo da sua mente. Olha que legal. Então, a nossa mente, ela faz parte do nosso espírito. Você não é mente, você desenvolveu a sua mente. Então, a mente é atributo do espírito. O pensamento é atributo da mente. Observem o escalonamento. Para efeito didático. Então, o materialista julga que tudo está no cérebro. Que o cérebro que comanda. Então, o ingrediente que o Espiritismo, essa teoria espetacular que Jesus nos oferece através de Kardec, vem nos dizer que o cérebro é um órgão de manifestação da mente. A mente coordena o cérebro e o cérebro comanda o seu corpo. Mas a sua inteligência não está no cérebro, ela está no seu campo mental. Tanto que quando você desencarnar,
não terás mais o cérebro físico, o corpo muito menos. Como que você vai operacionalizar no mundo das ideias, no mundo dos espíritos? Então nós temos o corpo espiritual. Vou trazer um outro ingrediente para você que está chegando aí, que no Espiritismo Kardec denominou de perispírito, fazendo uma alusão ao perisperma, fazendo uma alusão a uma camada que envolve o corpo físico. Então é uma camada energética, é um corpo bioplasmático, numa linguagem da parapsicologia, por exemplo. Paulo de Tarso fala da veste nupcial. Os egípcios de 5.000 anos atrás tratavam como o Ka. Ou seja, quando desencarnarmos, nós vamos utilizar o corpo espiritual para manifestar no mundo dos espíritos. Então você, médium, que está nos acompanhando agora, você que tem uma percepção mediúnica, não é? Mediunidade é uma faculdade que tem a ver, inclusive, com a nossa estrutura, física também. Pois bem, matrizes lá na epífise, na pineal, a glândula, mas caminhando. Quando um médium vê um espírito, ele não vê com os olhos físicos, ele vê com a alma. Ele registra, ele percebe num todo. Tanto que o médium vidente, não adianta ele fechar os olhos que ele vai continuar vendo. Tá certo? Ele está vendo o quê? O espírito? Não. Ele vê o corpo espiritual de uma entidade que se manifesta. Então, lá na realidade, no mundo dos espíritos, esse corpo espiritual é fundamental para nós. Inclusive, ali está a sede, a matriz, a estrutura que, em vidas posteriores, serão modeladas por esse corpo espiritual. Olha que interessante. Eu peço desculpa para aqueles que nos acompanham há mais tempo, que eu estou abrindo alguns painéis para esclarecer, porque eu vejo que temos aqui pessoas novas. E eu tenho que aproveitar a oportunidade para esclarecer alguns pontos. Pois bem, então, voltando. O nosso corpo físico atual, ele é modelado por esse corpo espiritual. Então, a nossa mente gerencia tudo. Ela gerencia o corpo espiritual gerencia o corpo físico. Ficou claro agora? Pois bem. Mas o nosso assunto é sobre o pensamento. Então vamos para a subjetividade ou vamos discutir metafísica? Porque nós estamos aqui elucidado pelos espíritos afirmando que o pensamento é energia eletromagnética. E por ser eletromagnética, como eu disse, repetindo lá na física primária, o magnetismo é força estática, a eletricidade é força dinâmica. Então o pensamento é a união desses dois princípios. São forças da natureza. Obviamente que o pensamento está dentro de uma linha energética que ela ainda não é identificada pelos equipamentos dos homens. Eles precisam de medir o nosso cérebro. Eletricamente, temos equipamentos, mas chegar-se a um tempo em que os equipamentos irão identificar esse tipo de frequência energética. E assim, com certeza, a humanidade vai dar um grande salto evolutivo. Então, por enquanto, nós temos que conversar numa linguagem simples. E essa linguagem, elucidada, por exemplo, com Jesus, o convite é: vigia os teus pensamentos. Vigiai e orai. Jesus dá um toque. Vigia com o que está acontecendo no seu campo mental.
e ore. Orar como? Procurar uma sintonia diferenciada, superior, daquelas faixas que estão te trazendo desconforto. Então, nós que lidamos com médiuns, qual que é o grande desafio do médium? Aprender, né? Aprender a desconectar daquelas frequências que trazem malefícios e conectar com as forças que são mais eficientes, são mais produtivas. Eu gostaria de pedir desculpas que eu não estou conseguindo ver o chat porque eu estou com um problema de internet aqui no meu notebook. Mas a transmissão eu sei que ela está perfeita. Então eu só não vou ter como acompanhar os debates do chat, tá bom? Então eu peço a vocês que endereçam as perguntas através deixam registrado no chat, tanto no chat da Rede Amigo quanto no chat do Gênesis, ou enderecem as perguntas para o e-mail feacminas@gmail.com, que depois a gente vai responder todo mundo. Inclusive, eu estou com um projeto de fazer uma live por semana só para responder perguntas, ok? Então, em breve nós vamos ter essa novidade para vocês. Mas continuando. Então, Emmanuel está nos auxiliando a entender Paulo de Tarso no que remonta a esse fermento espiritual. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal. Onde estivermos. Onde estivermos. A definir o seguinte: se você estiver no céu ou no inferno, se você estiver na Praça 7 aqui em Belo Horizonte, ou estiver lá na barragem em Dom Joaquim, ou estiver sentado numa praça em Coronel Fabriciano, tocando violão, o que importa é a seleção dos pensamentos que é da sua competência. Eu citei Jesus quando fala sobre a importância de vigiar e orar. Eu gosto dessa passagem quando ela é trabalhada pelo evangelista Marcos. Marcos 13:13. Está escrito assim: olhai, vigiai e orai. Então são 3 ações. Primeiro, olha, observa o que está acontecendo no seu mundo mental. Depois vigia, para que você possa dominar. E num terceiro momento, ora. Busca uma sintonia elevada. Busca uma sintonia com o divino, com Deus que está dentro de você. Apega-te à tua crença, seja ela qual for. Até no ateísmo. Se você encontra forças em algum lugar, vai lá. É o mesmo movimento. Porque o que importa é a gente encontrar recursos para se superar. Superar os planos que nos vinculam à retaguarda, ao passado, ao egoísmo, que nos traz desconforto. A teoria da separatividade, desse mundo do individualismo, do materialismo, o mundo da internet líquida, das relações superficiais, dessa competição astronômica, desse anseio de ter resultado, de resolver todos os problemas. Tudo isso nos descola, nos desconecta do objetivo principal da nossa estada na Terra. Você não está aqui para fazer turismo e muito menos para viver em função dos desejos e do prazer. Não. Isso é um engano. Que muitas vezes a dor bate na porta para nos mostrar isso em algum momento. Francisco de Assis falava que a dor é um anjo.
O filósofo Leon Denis, francês, contemporâneo e continuador de Allan Kardec, fala da dor como um grande buril para burilar o nosso mundo íntimo, os nossos sentimentos ainda complexos, o orgulho, a vaidade, a presunção. A dor te visita, mas ela não tem a função de te punir de alguma coisa. Você não tem que sofrer. Aliás, a apologia do sofrimento tem a ver com religiões tradicionais. Aquelas que se agigantam na submissão ou na política terrena, espiritual, que confere poder, privilégios, prisões, dificuldades, bênçãos, sacrifício para se adquirir virtudes, e a humanidade continua caminhando perdida, mesmo diante das propostas magnânimas que nos foram oferecidas por Jesus e que os homens, ao interpretar, se equivocam e materializam, empedram os sentimentos. Nós estamos aqui para trabalhar, acima de tudo, uma chama sagrada que está dentro da gente, que se chama amor. Quando éramos crianças, jovens, éramos tão românticos, por que não mais? Porque perdeu o encanto, a ilusão se esvaiu, ou fomos consumidos por uma bolha que nos retirou de um contexto sagrado que nos encontrávamos e não sabíamos. A integração com a natureza, com a poesia da vida, com o encantamento das estrelas ou das flores, dos pássaros, das notas musicais, da afetividade, da pureza, da simplicidade. Por que a gente ficou velho e ficamos bobo? Por que a gente tem vergonha de sentar no chão e rabiscar, se sujar, como fazíamos quando crianças? Chegar em casa todo sujo, esfolado. E não tínhamos vergonha nenhuma de sermos autênticos. Aí nós colocamos uma máscara, vestimos uma roupa, uma fantasia para pular carnaval. Nessa dinâmica da vida que a carne nada vale. E aí o tempo passa, nos decepcionamos, porque é natural que a ilusão, ela tem prazo de validade. Tudo passa, tudo corre, tudo morre. É a dinâmica da vida. Mas o Cristo, ele entra no seu dia a dia, não como um religioso que vai te condenar, não como um ser galáctico, que tem superpoderes para apertar um botão e fazer com que você seja feliz, ou te livrar do mal. Não, não, não. Esse tempo passou. Nós estamos num momento histórico em que Jesus, ele vai se agigantando na sua condição de um grande mestre. Um dos versículos que eu mais recito nessa pequena trajetória nossa de algumas décadas de espiritismo está contido no capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 13, quando Jesus afirma: vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu sou. E como mestre, ele é a luz, ele é a vida, ele é a ressurreição. Ele é a oportunidade, ele é o toque
numa noite como um clarão do luar. Um clarão que nos visita para nos mostrar que a sombra, ela tem a ver com a ignorância. Porque nós temos muitos recursos internos para fazer luz. A luz do luar, da estrela matutina, do sol, na verdade existem para nos mostrar que nós temos essa luz interior. E que ela só está apagada porque nós deixamos de amar. Porque nós desconhecemos o poder do amor e a maneira de consagrá-lo. Sabe qual que é o significado da palavra sagrado? A palavra sagrado significa uma função que dá sentido. Consagrar é estar dando sentido, é estar trabalhando para dar uma objetividade, para estabelecer metas, planos, ações que possam nos dignificar, que possam nos levar a deitar a cabeça no travesseiro e dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado pelos amigos. Muito obrigado pela família. Muito obrigado pelos seres que passaram por mim deixando tantas pegadas benditas, rastros-luz. Hoje não estão mais. Que eu possa aproveitar de tudo que eles nos deram. Os seus exemplos, o seu carinho, conselhos, reprimendas, que eu possa buscar na minha história, no meu passado, uma maneira de escrever uma nova história. É atribuída uma frase a Chico Xavier, que não é dele, sobre que não é possível voltar no passado, mas sim escrever um novo futuro. Isso é dito aí para todo lado, aí como se fosse do Chico, não é dele. Mas não tem problema. O que importa é, não dá para me voltar em Roma. Eu não vou mais viver em Hóstia. Eu não vou passar mais pela Via Ápia. Eu não frequentarei mais o Circo Máximo ou o Coliseu. Eu não vou mais ao Capitólio. Muito menos às termas ou ao mercado. Não dá mais. Porque eu estou em Belo Horizonte, em Minas Gerais, comemorando 300 anos do estado de Minas Gerais. Esse ano é uma festa para os mineiros. Você sabia disso? A FIAC, a nossa casa, que tem um compromisso com a história de Minas, nós estamos engajados nesse projeto de comemorar, porque somos mineiros, uai. Eu não posso mais voltar no passado para escrever um novo futuro, para mudar a minha vida. Não, eu escrevi. E se eu estou aqui lutando com as provas, com os desafios, com os testemunhos que me visitam, e eu tenho que honrá-los, eu não vou efetivamente caminhar na direção de outras paragens. Não. Então eu tenho que me conscientizar que eu estou sob influência de mim mesmo, do meu passado. Quem não tem passado não tem história. Nós estamos tentando entender esse passado. Eu não preciso de ver quem eu fui, quais foram as personagens, qual cidade eu perambulei, com quem eu convivi. Não é necessário. Aliás, a dica é não mexer. Mas eu tenho uma obrigação de olhar no espelho, diariamente. Olhar dentro de mim mesmo e verificar quantas coisas eu já consegui conquistar.
Mas eu não posso ficar narciso, achando feio que não é espelho. Eu tenho que observar, principalmente, as minhas imperfeições. Porque quando eu fui criado por Deus, eu não tinha imperfeição. Imperfeição, como o egoísmo, foi desenvolvida por mim mesmo. E eu tenho a responsabilidade de redirecionar. E Jesus, através dos Espíritos, da doutrina espírita, tem nos convocado a praticar a caridade. Porque fora do trabalho no bem, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. Eu continuarei no consultório, me intoxicando de medicações. Eu ainda vou perambular pelas terapias. Eu ainda terei que lidar com a depressão, com as fobias, com todos os tipos de dificuldades, de inibições do psiquismo, dentro de um plano de autoajuda ou de uma ajuda promovida, solidária, científica, eficiente. Mas eu ainda continuarei rodando, sem olhar para o futuro, com esperança. E a esperança tem a ver com esperança, com a operação. Você confia, mas você tem que fazer. Faça o bem, promova o bem, ame o bem, cultue o bem, através da beleza da vida. Eu gostaria, meus queridos amigos, de juntos com vocês refletir sobre esse nosso tema. Pensamento é fermentação espiritual, na condição de avaliar para que, por que estamos fermentando. Como estamos levedando a massa? Que possamos, inspirados pelos bons espíritos, encontrar uma melhor maneira de fazê-lo. Mas, acima de tudo, confiante e com um coração cheio de expectativa positiva, que eu hei de vencer. Nós iremos superar os nossos limites. Porque viver é uma arte. Bem-aventurado seremos se abrirmos o coração para essa arte. E eu gostaria de, no final desse nosso encontro, relembrar de um grande poeta que viveu aqui na minha querida Belo Horizonte. É o mais Belo Horizonte. Gonzaguinha. E certa feita, inspirado, ele escreveu que viver é necessário. É uma arte. E ele disse assim: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita. A vida é muito bonita. Você é muito bonita. Você é muito bonito. Você tem valores extraordinários. Você é filho de Deus. Brilhe a vossa luz diante dos homens, disse Jesus. Se você não entender, não abraçar e não se encantar, agora, você só estará adiando. Mas chegar-se-á um tempo em que todos nós iremos comemorar a vitória do bem.
eu e você e eu, todos nós. Essa promessa é do Cristo, Jesus, o nosso grande amigo. Ele disse: um dia todas as ovelhas estarão reunidas, num só aprisco, num só abrigo, num só aconchego, num só acalento, sem tormento, mas vivendo um instante que ainda é muito longe para a nossa compreensão alcançar. Mas nós vamos chegar lá. Eu gostaria de abraçar a todas as minhas amigas do chat, você web amigo, você companheiro que está conosco no canal da Rede Amigo Espírita e agora no canal Gênese. Eu peço a vocês, se inscrevam nos nossos canais, dê um like, acione o sininho, essa história que todo mundo repete. E eu tenho que cumprir um pouco do protocolo, porque só assim que a gente vai conseguir dinamizar o trabalho. Porque a nossa ideia é ter uma família de amigos sólida, permanente nos estudos. Não estamos preocupados em quantificar o nosso canal. Mas é muito gostoso a gente poder compartilhar isto, esses momentos prazerosos com aqueles corações que amamos. Então tragam os seus pares, os seus amores, os seus companheiros, amigos, parentes, para junto de nós, para que a gente possa aprender juntos e semear o bem. E eu termino dizendo, é necessário que a gente aprenda a selecionar para não conectar com a mentira, com o ódio, com a discriminação, com o preconceito. Não acreditem em teorias do mal, da desconfiança. Todos nós devemos acreditar no bem, na luz, porque nunca a humanidade esteve num momento tão especial quanto agora. Porque embora muitos conflitos, muitas contradições, muita superficialidade e individualismo, nunca nós tivemos tantas possibilidades de amar. Porque quanto mais conflito, quanto mais guerra, quanto mais ódio, quanto mais escassez, mais existe espaço para ser ocupado e alimento a ser distribuído. Amor. Ame. Ame sempre. Um novo mandamento vos dou, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Valeu. Muito obrigado. Desculpe. Peço desculpa o período de interrupção do final do ano. Nós tivemos que dar uma parada no relógio, abastecer as energias, mas estamos aí firme e forte. E que 2020 estejamos diariamente produzindo vídeos, momentos que possam favorecer a tua paz, possa favorecer o nosso conhecimento. E, acima de tudo, preparando um mundo muito melhor. Muito obrigado. Me despeço sempre com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Um beijo no coração de vocês, dos amigos das Minas Gerais. Até breve. Valeu.